consolo. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde de domingo maravilhosa, para podermos juntos trabalharmos a nós mesmos nessa compreensão do porquê estamos aqui. Hoje eu me chamo Keoni Ranieri, sou trabalhador da casa. Hoje nós temos aqui ao nosso lado, meu lado direito, lado esquerdo de vocês, a nossa querida Carla Júlia Marcelino, do Centro Espírita Manuel Quintão de Boa Viagem, que vai nos trazer daqui a pouco, passar para vocês um tema muito interessante. Mas antes de nós passarmos a apresentação dos temas, há necessidade de que nós lembremos alguns avisos da casa. Primeiro, nós não teremos, por enquanto, estudos presenciais. Ainda estamos na readaptação do pós-pandemia. Também não teremos a aplicação do passe individual. O passe será coletivo ao final da palestra. Então, todos precisam se preocupar, permaneçam sentados, ao final o passe será aplicado. Nós solicitamos encarecidamente que não consumam alimentos aqui no auditório. Deixem para fazerem esse consumo na parte lá de baixo, na parte externa, para nos auxiliar aqui na manutenção da nossa casa. Não mude a sua cadeira também de lugar, para evitar de nós termos problemas depois de rearrumação e do distanciamento. Se alguém necessitar de alguma coisa, de alguma ajuda, nós temos os nossos trabalhadores aqui à frente e lá à retaguarda, que podem auxiliá-los com muito prazer e com muito carinho. E ao final da palestra, aguardem a aplicação do passe coletivo, que será realizado durante a prece. Não se levantem, permaneçam sentados em harmonização em prece, para que possam assim receber os influxos de energia do passe. Desde já pedimos que ao final da palestra ao saírem, se dê em pequenos grupos, tá certo? E informamos que os dois acessos, tanto lá do fundo quanto daqui da frente, estão abertos. Também informamos que as palestras do domingo, elas estão sendo transmitidas pelo nosso canal do YouTube, tá certo? As demais palestras dos demais dias, na terça-feira e no sábado, não serão transmitidas, mas estão acontecendo, de 19h30 na terça-feira e no sábado, às 9 horas da manhã. Então, estamos retornando aos pouquinhos ao nosso trabalho, ao nosso convívio social, à inter-relação. Tá certo? O atendimento fraterno para aqueles que necessitarem e aqueles que precisarem, divulguem. Ele ocorre na terça-feira, de 18h30 às 20h. Na sexta-feira, nós temos o atendimento fraterno, 18h30 às 20h, mas não temos palestra. No sábado, temos o atendimento de 9 às 11h e no domingo, de 14h30 às 16 horas. Então, o Zé Gomes, que é o coordenador dessa área, estará pronto para recebê-los e abraçá-los, se assim necessitarem. Também precisamos relembrar que este ano nós teremos a 31ª Mostra Espírita, dos dias 16 a 18 de setembro, sexta a domingo. Essa mostra com a presença dos palestrantes Eulália Bueno, Joselma Coelho, Saulo César e o Carlos Antônio Gonçalves. O tema desta edição, deste ano, será Doutrina Espírita, Esperança e Consolo. Eu vim para que todos tenham vida. Jesus, palavra do nosso querido mestre, Jesus. Também informamos aos nossos queridos associados que ficam convocados, e a federação assim o faz, para que estejam presentes, de acordo com o previsto no artigo 11 do inciso 1º do Estatuto Social, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada neste auditório aqui da federação, na nossa sede, no dia 28 de maio de 2022, um sábado. Primeira convocação às 14h15, com a presença da maioria absoluta, e a segunda convocação às 14h45, com qualquer número de associados. Para deliberar sobre o quê? Deliberarmos sobre o parecer do Conselho Fiscal referentes às contas da administração da Federação Espírita Pernambucana no exercício 2021, conforme prescreve os estatutos, o Estatuto Social, no seu artigo 12, inciso 1º. Então, gente, após esses avisos, cabe-nos, então, apresentar o tema de hoje. O nosso tema de hoje é Pedi e Obtereis, e ele está capitulado no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. Aqueles que tiverem com o Livro dos Espíritos, o Evangelho, acompanhem,
porque a nossa querida palestrante vai tecer os comentários e as exortações evangélicas para que nós possamos acompanhar e depois meditarmos em casa sobre isso daí. E eu queria também pedir a vocês algo importante. Quando a gente vem à casa espírita, muitas vezes precisamos de uma leitura, precisamos de um livro que nos acompanhe na cabeceira para os momentos de dúvida, de dificuldade. E nós temos uma indicação muito boa. Esse livro aqui, ó, está na nossa livraria. Ele se chama Fundamentos da Reforma Íntima. É um momento pelo qual nós passamos de muita transformação interior para cada um de nós. 2 anos de pandemia. 2 anos olhando-nos para dentro. E quando a gente olha para nós, quando a gente olha no espelho para os nossos olhos, muitas vezes nós nos surpreendemos e não conseguimos entender o que acontece conosco. E aqui tem esse livro do Abel Gleiser, do Espírito Cabachuta, que traz algumas explicações muito importantes para nós entendermos essa nossa caminhada. Tá certo? Então fica a recomendação, não deixem de passar na livraria. Lá, se não quiserem comprar esse livro, nós temos outras obras e vão ser muito bem recebidos e também indicação de outros títulos que vocês desejem, tá certo? Para que nós possamos iniciar o nosso trabalho, nós vamos fazer a leitura da mensagem 75, que está nesse livro aqui, ó, outro livro maravilhoso, da coleção Fonte Viva, Pão Nosso. Aqui traz mensagens de Emmanuel sobre a psicografia de Chico, importantíssimas, para a gente ler. E hoje nós temos uma delas, que tem como título Murmurações. Emmanuel vai trabalhar e abordar uma passagem de Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A partir dessa exortação do que está em Paulo, Emmanuel vai tecer uns comentários e nos explicar. E ele começa assim: nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo, para organizar as palestras da sombra, na qual o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas. Porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve, não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente, suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, enquanto estiver em nossas forças, contra essa humilhante atitude mental. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Eis o consolo, eis a palavra que nos conforta, do nosso querido Emmanuel. Gente, vamos agora fazer aquilo que todos nós precisamos fazer para nos conectarmos com o nosso Deus, a prece. Vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento aos bons espíritos que aqui se encontram sob a coordenação de Itagiba, para juntos ascendermos às esferas superiores para o início do nosso trabalho. Vamos lá. Deus Pai Todo-Poderoso, querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, nesta tarde de domingo, buscando ouvir a Tua palavra, os Teus ensinos. Tu nos ensinastes há mais de 2000 anos e vimos de lá para cá, seguindo nas passadas, na Tua pegada, muitas vezes caindo, muitas vezes sofrendo. Hoje, Senhor,
Temos a decisão de mudar a nossa vida, de mudar o nosso ser, de compreendermos melhor por que estamos aqui, o que estamos fazendo e para onde vamos. Que Tu estejas, Senhor, conosco, auxiliando-nos aonde formos falhos, aonde não tivermos pernas para caminhar, que Tu nos carregues nos braços, mas sabemos que Tu, Senhor, nos dás a oportunidade de crescermos, de caminharmos sozinhos. Mas Te pedimos, porque sentimos saudades de Ti, que Tu estejas ao nosso lado. E por isso nós Te convidamos, neste momento, estejas conosco, Senhor. Estejas aqui, auxiliando-nos, confortando-nos, dando-nos força. Pedimos aos bons espíritos também que auxiliem a nossa querida palestrante, a Carla Júlia, para que transmita a todos nós aquilo que precisamos, o nosso conforto, o nosso alimento, que saiamos daqui melhores do que quando aqui chegamos, e que tenhamos, Senhor, a possibilidade de espraiar a luz que brilha em nós, porque Tu dissestes, vós sois a luz, vós possuis a luz, precisamos apenas deixar que ela brilhe. Sendo assim, mestre amado, pedimos a Ti permissão para iniciar os nossos trabalhos e Te convidamos a sentar ao nosso lado e estar conosco. Que assim seja. Gente, com vocês, a nossa querida palestrante de hoje. Que Deus nos esteja conosco. Muita boa tarde para todos. Enquanto o nosso irmão aí fazia a prece, acompanhando a prece dele, eu me lembrei de quantas dores e sofrimentos nós temos vivenciado nos últimos tempos. Períodos de muita turbulência moral e espiritual. O limiar entre vida e morte é muito tênue. Nós não sabemos até quando permaneceremos encarnados neste planeta. A forma como nós enfrentamos as vicissitudes e adversidades da vida está intrinsecamente relacionada à nossa visão de mundo, à nossa compreensão sobre as verdades espirituais. Aqueles que preparam a sua bagagem espiritual através do conhecimento, e esse conhecimento é extremamente libertador, transformador. Ele começa a ter uma visão sobre a transitoriedade do sofrimento aqui na Terra. A forma como nós enfrentamos essas vicissitudes vai variar da trajetória individual percorrida por cada um de nós. A doutrina dos espíritos é uma doutrina consoladora porque ela nos explica sobre a pluralidade dos mundos habitados e das nossas diversas reencarnações. E que a eternidade do Espírito nos propiciará e nos proporcionará novas oportunidades. E que através da morte não há o rompimento dos laços afetivos nossos com os nossos entes queridos. Nós estamos mergulhados, tanto os encarnados como desencarnados, no fluido universal. E esse fluido universal, impulsionado pela vontade, constituindo-se ele o veículo do pensamento. Como nós não conhecemos ainda o poder mental, o poder de pensar, de emitir pensamentos, nós subutilizamos a nossa energia mental. Existe um psicólogo norte-americano que nos fala que nós temos 4 poderes pessoais: o poder de pensar, sentir, falar e agir. Mas tudo decorre do poder do pensamento. As pesquisas científicas nos apontam que nós emitimos entre 50 a 70 mil pensamentos por dia. Mas nós oscilamos emocionalmente na qualidade desses pensamentos que nós estamos emitindo, por desconhecimento deste fantástico poder que é o ato de pensar.
O nosso pensamento impacta diretamente na qualidade da nossa vida aqui na Terra. E por que não dizer no mundo espiritual? O pensamento gera emoção e a emoção materializa-se no comportamento, nas atitudes que nós tomamos diariamente. As nossas escolhas são norteadas por um conjunto de valores e crenças que impactam diretamente, exatamente nessas escolhas. Quando nós mergulhamos na ciência universal do Espírito, que se traduz através da doutrina dos Espíritos, nós começamos a mergulhar numa infinidade de conceitos, informações e conhecimentos que nos são vitais para nos preparar espiritualmente, a fim de que possamos, já encarnados, desenvolver a nossa espiritualidade. Porque uma coisa é certa, não sabemos nem onde, como e quando retornaremos ao mundo espiritual. Muitos de nós, desconectados dessa essência espiritual, subutilizam a sua própria energia mental. Então, o pensamento, ele é extremamente poderoso, porque ele nos eleva espiritualmente ou causa estagnação espiritual em nossas vidas. E nós não compreendemos por que estamos mergulhados na estagnação material, espiritual, emocional e financeira. E aí vem a mensagem consoladora da doutrina espírita através do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos traz informações surpreendentes sobre o pedir e obtereis. Nós poderemos desenvolver a fé nos nossos recursos íntimos, mas esta fé desassociada da fé divina, ela não terá a lastreabilidade necessária, porque nós somos seres humanos ainda limitados, nós oscilamos emocionalmente, nós ainda não compreendemos muitos dos conhecimentos que as ciências da atualidade nos proporcionam. Então, obviamente que nós desconhecemos este poder fantástico do pensamento. Não existe oração sem conexão. Através da oração, eu me conecto espiritualmente com o mundo espiritual. Junto a esses benfeitores espirituais, que são os intermediários de Deus, que irão nos secundar nas nossas necessidades espirituais. O poder da prece é algo impressionante em nossa vida, porque ele impacta diretamente na nossa coragem e força de vontade para o enfrentamento das adversidades. Todos nós temos um poder dentro de nós, e esse poder é fortalecido, intensificado pelos benfeitores espirituais, sobretudo quando nós oramos ao Cristo de Deus. Eu estava recordando uma passagem quando eu tinha 16 anos de idade, comecei no Centro Centelha de Jesus, e tive um problema muito sério no joelho esquerdo. Passei 3 meses com a perna toda engessada e, na época, fui diagnosticada com sinovite inespecífica e teria que fazer uma cirurgia que poderia me deixar aleijada se houvesse algum erro nessa cirurgia, era muito delicada. E, numa consulta espiritual, o irmão Josué nos recomendou lá no Centelha de Jesus que nós orássemos todos os dias. E assim eu fiz, comecei a orar todos os dias. Quando foi um belo dia, me acordei, estava uma cicatriz no meu joelho esquerdo. Foi feita uma cirurgia espiritual.
E eu não precisava me submeter mais àquelas injeções que precisava tirar água do joelho, que eram dolorosas. E eu tinha que fazer sempre esse procedimento no médico ortopedista. Então, aquilo me marcou muito porque me mostrou, primeiro, assistência espiritual, intervenção do mundo espiritual nas nossas dores e sofrimentos. E vejam que várias e várias vezes eu tive inúmeras experiências que comprovam o poder da prece. Não necessariamente nós iremos ser atendidos em todos os pedidos que nós viemos a fazer. E tem esse detalhe. Se forem pedidos que estão na contramão do nosso progresso espiritual e dos valores morais, os benfeitores espirituais não irão ceder e atender às nossas petições, às nossas solicitações inúmeras. Então, há pedidos e pedidos. E a prece, ela não se circunscreve, não se limita a solicitações e pedidos. Eu posso também fazer uma prece de agradecimento, não é? Agradecimento pelas bênçãos que eu estou recebendo no dia a dia. Se nós tivéssemos maior gratidão dentro de nós, nossa vida modificaria muito. Recebemos uma mensagem a semana passada de um benfeitor espiritual em que ele dizia: aprenda a conservar o que tem. Isso em relação a tudo: amizades, afetividade, laços afetivos familiares. Aprenda a reconhecer as bênçãos que você recebe. Num país de mais de 52 milhões de brasileiros desempregados, nós temos que ter gratidão. Quantos de nós oramos ao Cristo de Deus? Quantos de nós agradecemos a intervenção dos nossos benfeitores espirituais? Então, o tempo que está sobre o nosso gerenciamento, nós iremos responder por ele. Fortaleça em si a sua capacidade de enfrentar as adversidades. Ore, faça uso deste recurso maravilhoso que é a prece, para você se revigorar e se fortalecer no enfrentamento dessas mesmas adversidades. Não subutilize o poder da prece na sua vida. Na prece, nós estabelecemos conexão com o mundo espiritual. Na prece, eu estabeleço conexão e sintonia com o meu benfeitor espiritual, meu guia espiritual. Através da prece, eu elevo o meu padrão vibracional, mudo a minha frequência mental, transformo o medo em coragem, transformo a tristeza em resignação. Então, a prece é o alimento da alma. Nós temos este poder dentro de nós, secundado, intensificado pelos nossos benfeitores espirituais. Por que eu não sei utilizar a minha energia mental? Então, nós poderemos aprender. Ao invés de fazer ruminações e lamentações, como nosso irmão mencionou, eu agora vou focar o meu pensamento em tudo que é positivo na minha vida. Chega de fixações mentais doentias, negativas. Eu não desejo adquirir transtornos mentais para a minha vida. Tua fé te curou, Jesus dizia. Então, nós somos a única raça biológica do planeta capazes de alterar o nosso DNA através da qualidade do nosso pensamento. Deepak Chopra já nos diz isso. O nosso cérebro é um órgão fantástico que armazena todas as memórias de experiências que nós vivenciamos dia após dia.
A neurociência nos fala isso. E por que é que nós nos lembramos mais dos fatos impactantes que nos impactaram negativamente e nos desestabilizaram emocionalmente? Porque é função do cérebro nos manter vivos, garantir a nossa sobrevivência. Esta fantástica máquina biocomputacional que se chama cérebro. Então, através do cérebro, eu consigo emitir pensamentos. E esses pensamentos se propagam no universo. E eu consigo emitir pensamentos para encarnados e desencarnados, através da vontade que intensifica o fluido universal. É assim que se dá a transmissão do pensamento, quer entre encarnados ou encarnados e desencarnados. Então, para cada pensamento existe uma energia equivalente à qualidade do pensamento que eu estou emitindo. O pensamento gera uma emoção equivalente. Então, nós temos o poder de escolher quais os pensamentos que nós deveríamos emitir. Da mesma forma que eu escolho uma roupa, eu escolherei o pensamento que me convém daquele que não me convém. Mas tem um detalhe: para intensificar o poder da prece, é necessário o pensamento elevado. É necessário que este pensamento seja intensificado pela vontade. É necessário que eu esteja em silêncio para poder orar, fazer a minha prece com intensidade de pensamento e emoção. E eu não tenho que me expor publicamente para receber aplausos ou elogios pelo ato de orar. Isso é algo que eu devo fazer ocultamente, nos meus momentos de silêncio, apaziguar e pacificar a mente para que eu possa agora entrar em comunhão espiritual. Todos nós temos esta capacidade de emitir pensamentos. Então, eu vou aprender agora a utilizar este pensamento para gerar bem-estar na minha vida. E rogarei ao Cristo de Deus que cure a minha alma, as mazelas que me adoecem espiritualmente. Nessa oscilação emocional, nós estamos com uma grande predisposição para o adoecimento mental e espiritual. A aquisição de transtornos mentais foi super intensificado durante a pandemia. Mas nós temos o poder de autocura, secundados pela equipe espiritual. Então vejam que todos nós temos o poder de fazer a transformação interior quando o Cristo de Deus habita em nossos corações. E esta mensagem consoladora da doutrina nos propicia a consolação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar em benefício daqueles que estão em profundo sofrimento existencial. Vamos orar em benefício daqueles que hoje estão morando nas ruas, estão retornando ao mundo espiritual sem preparo algum para enfrentar a vida no mundo espiritual. Neste sentido, nós temos que cada vez mais compreender que não podemos viver mais passivamente. Nós temos o recurso da prece. Nós precisamos nos aproximar dos nossos guias espirituais. Se eu estou na rádio AM e meu guia espiritual está na FM, cadê a sintonia? Então, pare de se lamentar e pare de se lamuriar.
O medo, a tristeza e a raiva são 3 emoções básicas que o ser humano sente. E essas emoções básicas, aliadas à alegria e à afetividade, compõem o núcleo de 5 emoções básicas do ser humano. Eu escolho o que eu vou fazer com a minha raiva, com a raiva que eu estou sentindo agora. Eu escolho o que eu farei com essa tristeza que me domina neste momento. Eu não quero agir na impulsividade, na precipitação. Me ajuda, Senhor, a ter autodomínio. Me ajuda a gerenciar essas emoções que me aprisionam. Então vejam que existe uma grande diferença entre você gerenciar suas emoções e ser dominado pelas próprias emoções. E a prece lhe ajuda a alcançar esse fantástico resultado. Não peçamos a Deus que possamos ser muito bem-sucedidos financeiramente e materialmente. Roguemos ao Cristo de Deus coragem, força, discernimento e prudência para saber fazer as nossas escolhas diárias. Uma mente disciplinada é aquela mente que estabelece diretrizes e rotinas diárias para si mesma. Eu não posso permitir que minha mente vá em qualquer direção. Afinal de contas, o piloto pilota o avião. Imagine o contrário, o avião pilotando o próprio piloto. Eu tenho este poder fantástico, que é o poder de pensar. Eu devo agora utilizar este poder para ampliar a minha conexão com o mundo espiritual. Independentemente de eu ser médio, de ostensivo ou não. Mas este poder de pensar todos nós temos. Então veja que o Cristo de Deus nos ensinou durante várias e várias passagens o poder da fé. Não podemos desassociar a fé com a questão da prece. Quantos de nós não temos fé? Porque não admitimos a existência do Espírito. Não admitimos a eternidade do Espírito. Não compreendemos que estarmos encarnados neste planeta de provas e expiações significa você ser provacionado, colocado à prova. Você não reencarnou em caráter de missão. Você reencarnou em caráter de provas e expiações. Vez por outra, o sofrimento vai bater à sua porta. Agora, a interpretação que nós damos a este sofrimento poderá intensificá-lo ou atenuá-lo. E a prece surge como alívio. Diante das tempestades da vida, nós fizemos um atendimento a uma pessoa queridíssima lá do centro, consulente, que havia tentado suicídio. Inclusive, tinha se sentado numa das pontes de Recife, e ela nos procurou na consulta e disse: Carla, eu estou em desespero, destruída emocionalmente. Não tenho mais vontade de viver. Ela tinha 2 filhos. E ela dizia: pelo amor de Deus, me ajude. Estou dizendo um caso entre centenas de casos que chegam às nossas casas espíritas. E ela me pediu: Carla, me mande todos os dias uma mensagem que seja. Veja. Um profundo sentimento de compaixão, de solidariedade nos invadiu. E começamos a mandar aquela mensagem para ela. Vocês não imaginam a tortura mental que aquela criatura se encontrava. Com ideias de suicídio, com depressão, sob medicamento psiquiátrico, que mal conseguia falar. Tamanha quantidade de remédios que ela estava tomando todos os dias. Isso agora na pandemia. Então, nós fomos pouco a pouco orientando ela a encontrar e resgatar esta força que vem de Deus. E essa centelha divina que estaria dentro dela.
E hoje ela está novamente com o próprio esposo, não se separou. Ele chegou a sair de casa e ela não se separou. Como ela, milhares de pessoas adoeceram mentalmente. E nós temos que rogar ao Cristo de Deus todos os dias sabedoria, prudência, resignação, discernimento, compreensão para enfrentar as dores da vida. Mas eu escolho o que eu vou fazer com essas dores que me atormentam a alma. Eu escolho. E eu quero me libertar dessas dores, eu não quero permanecer prisioneira da dor emocional. Nós temos dores emocionais. A dor da rejeição é terrível, concordam? Você se sentir rejeitado, abandonado por alguém, traído por alguém, são dores universais da alma. Meu Deus, me ajude a me curar desta dor que me dilacera intimamente. Faça essa prece. Você com Deus, no recanto da sua casa, tenha a compreensão que a ajuda vai chegar, que o seu guia espiritual está lhe amparando dia após dia, e ele vai lhe sinalizar intuitivamente as soluções que poderão chegar na sua própria vida. Me ajude, Senhor, a deixar de ser essa pessoa intempestiva, essa pessoa reativa, agressiva, violenta. Eu não consigo mais conviver com a minha própria violência. Nós estamos mergulhados no mundo de violência. Nos flagelamos e flagelamos os outros pela palavra. Violência psicológica, violência moral, violência física, violência financeira e patrimonial. São tantos tipos de violência. Me ajuda a me transformar, a me pacificar mentalmente, a curar dentro de mim esse câncer espiritual, moral que eu carrego na minha essência. Mas isso exige consistência. A prece requer consistência. Uma pessoa consistente é aquela que repete inúmeras vezes o que é necessário para a sua cura espiritual. Nós adquirimos muitos maus hábitos. O hábito de maldizer, o hábito de criticar, o hábito de julgar, o hábito de cobrar e condenar, mas não adquirimos os bons hábitos de perdoar as ofensas. Ter compaixão diante dos erros alheios do ser humano. Todos nós erramos, todos os dias. Me ajude, Jesus, a parar de julgar as pessoas. Quem sou eu para julgar as falhas de quem quer que seja? Então veja que através do pensamento você pode ser secundado pela atuação e intervenção do mundo espiritual. E se você é médio ostensivo, urge a disciplina mental. Porque sem disciplina mental não há progresso espiritual. Simples assim. Para eu adquirir um novo hábito em substituição ao hábito nocivo anterior, eu preciso repetir, recapitular quantas vezes forem necessárias uma nova atitude. O ciumento não deixa de ser ciumento sem que ele possa se libertar do ciúme através da confiança. Eu não quero mais ser dominada pelo ciúme. Eu não quero me tornar refém das minhas imperfeições morais. E qual é o objetivo da encarnação? Progresso moral e intelectual. Nós estamos encarnados para progredirmos moralmente e espiritualmente, porém somos seres muito vulneráveis. Na nossa vulnerabilidade, o nosso mentor espiritual nos secunda, nos ajuda a superar aquilo que nos falta. A lição de hoje fala isso. Ah, mas eu não tenho fé suficiente. Eu não tenho o poder moral que você tem. Não deixe de orar. Ore a si mesmo.
Repita todos os dias essa conexão, esse instante de você com o mundo espiritual. Cultive este bom hábito, esta boa ação, em seu benefício espiritual. A plantinha, se não for adubada, ela morre. Nossa fé, se não for alimentada pelo conhecimento, pelo discernimento, nós teremos uma fé vacilante, ou mesmo não teremos fé, porque não suportaremos as provas da própria vida. Por que aconteceu comigo? Porque eu. Não existem acasos no universo. Todos nós temos uma longa trajetória a ser percorrida. Nesta longa trajetória a ser percorrida, nos encontramos verdadeiramente com o Cristo de Deus. Pedi e obtereis, eu compreendo o que significa isso. Faça a sua parte. Antes de orar a Deus, reconcilia-te com teu adversário. Olha aí, a lição que está aqui, uma das lições. Antes de orar a Deus, reconcilia-te com teu adversário. Aprende a perdoar. Meu Deus, eu preciso retirar de mim essa mágoa que está me adoecendo, espiritualmente falando. Me ajuda a me libertar disso. Quando nós percebemos que os seres humanos erram muito mais por ignorância do que pelo discernimento, quem de nós pode atirar a primeira pedra? Todos nós somos falíveis, cometemos erros. Então, na lição de hoje, nos ensina que antes de nós orarmos, quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar vossos pecados. Isso em Mateus. Veja, antes de se colocar em oração, eu preciso verificar se na minha esfera afetiva, no meu mundo emocional, há ressentimentos e mágoas, angústias e rancores, ou mesmo ódio. Cabe a mim eu me libertar disso. Então, ao invés de olhar e observar, fixar o pensamento naquilo que o outro me prejudicou, eu vou me lembrar de um aspecto positivo, de uma qualidade ou virtude que ele possui. Então, o foco da minha atenção agora não é mais no que falta ou falha que ele vivenciou, mas naquilo que ele conquistou. Então, quando nós enxergamos o argueiro do outro, a trave do outro, e não observamos o argueiro nosso, nós estamos focados em apenas alguns aspectos da personalidade que o outro possui. Veja, na questão do pedir e obtereis, nós temos que pedir a Deus coragem para suportar todas as dificuldades do nosso dia a dia. As traições, os abandonos, as exclusões, as decepções, porque talvez nós estejamos também magoando muitos corações. Os nossos comportamentos abruptos podem magoar outras criaturas. E eu não tenho consciência que eu magoei, eu lesei afetivamente o outro. Então, na minha oração a Deus, eu vou orar em benefício daqueles que um dia eu cometi falhas. Eu vou orar em benefício daqueles a quem um dia eu não correspondi às expectativas e, de certa forma, eu decepcionei, causei frustração. E isso eu carrego, essa dor, essa mágoa dentro de mim. E eu vou orar a Deus. Meu Deus, me perdoe, porque eu machuquei profundamente essa pessoa na minha vida. Eu fui instrumento da traição. Eu fui instrumento da falta de lealdade para essa amizade que me foi tão sincera. E eu não soube valorizar a magnitude da amizade que esta pessoa sentia por mim. Me perdoe,
eu não tive maturidade e consciência para dimensionar a importância desta pessoa na minha vida. Me perdoe. Se perdoe. Em primeiro lugar, se perdoe pelas falhas que você cometeu. Porém, não voltes a pecar. Não volte a cometer novamente. Se nós tivéssemos o discernimento e a compreensão do poder da espiritualidade na nossa vida, nós evitaríamos tantos transtornos, dissabores e sofrimentos que nós geramos pela má utilização do próprio livre-arbítrio. Isso exige maturidade espiritual. Eu estudo a doutrina para que me transforme num ser humano melhor do que sou atualmente. E aí vem o ensinamento do Cristo. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. A mais meritória de todas as virtudes é a caridade desinteressada. O pior das imperfeições é o egoísmo, que gera o interesse pessoal. Se eu uso a caridade para receber aplausos, eu não compreendi o significado de ser caridoso. Quem de nós não há momentos que não precise de um ombro amigo? Quem de nós não haverá momentos de enfrentamento da própria fragilidade e vulnerabilidade espiritual? Mas o seu guia espiritual está junto de você, lhe ajudando a caminhar, lhe ajudando a dar mais um passo além. Ele tem essa missão. Não se afaste do seu guia espiritual. Não nos afastemos dos nossos mentores espirituais, porque são eles que nos ajudam a caminhar. E ao invés da tristeza, agora eu elejo a esperança e a fé no futuro, na convicção plena de que sou um espírito eterno e que irei refazer a minha própria caminhada. Então, após o arrependimento, haverá reparação do erro cometido. E esta reparação do erro cometido significa nova oportunidade de redenção espiritual. Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, perguntou ao Cristo: o que queres que eu faça? Perguntemos ao Cristo de Deus: o que queres que eu faça? Minha vida está em tuas mãos. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, que anunciou ela como bendita entre as mulheres, ela disse: seja feita a vontade de Deus. Me ajude a ter essa resignação. Me ajude. Minha vida está em tuas mãos, farei a tua vontade, estarei alinhada aos princípios da moralidade que o Cristo de Deus nos ensinou, no cumprimento do dever. O cumprimento do dever nos isenta, nos previne de muitas dissabores, muitas situações de infelicidade moral e espiritual. Cumpra o dever. Eu agora vou adquirir o hábito de desenvolver a minha espiritualidade. E essa espiritualidade será exatamente o resultado dos meus pensamentos, sentimentos e atitudes comportamentais. Observarei todas as oportunidades que surgirem à minha vida. Jamais serei mais ou menos. Não me permito mais ser um ser humano mais ou menos. Estou destinada ao progresso espiritual. Existe um projeto de Deus em nossas vidas. Qual o projeto de Deus em sua vida? Qual o propósito de Deus em sua vida? Encontre essa resposta nessa comunhão espiritual, nesta conexão espiritual. Certa feita, como médium de consulta que nós somos, passamos por uma situação extremamente vexatória no ambiente de trabalho. E quando chegamos no trabalho da consulta, eu disse para Dr. Ciro, que foi um trabalhador da Federação Espírita de Pernambuco, e disse: Dr. Ciro, que era o meu dirigente mediúnico, eu não tenho condições de trabalhar hoje. Estou desorganizada completamente, mentalmente. E ele disse: faça agora um exercício mental. Como as ondas do mar que traz, devolve o lixo que ali foi depositado.
Acalme-se, você vai ter condições de trabalhar na consulta. E assim eu fiz. 10 minutos eu fiquei mentalizando as ondas do mar e pedindo ao meu guia espiritual que me ajudasse, porque eu desejava sinceramente atender, trabalhar naquele dia. Eu tinha feito um atendimento como plantonista, um rapaz que tinha praticado um assassinato terrível, e aquilo ficou impregnado na minha mente. E eu disse, meu Deus, me ajude a reconquistar o equilíbrio que me falta. 10 minutos de oração, de mentalização, e o equilíbrio mental voltou, e eu consegui trabalhar na consulta do Centelha de Jesus naquela época. Exemplo vivo, o que é você mudar o foco da sua atenção de um aspecto desagradável para outros aspectos agradáveis. Nós estamos destinados à luz. Brilhe vossa luz. Nós poderemos conquistar virtudes com auxílio da espiritualidade. E para isso eu vou fazer mudanças comportamentais. Vou parar de fazer ruminações mentais. Que minha mente não fique prisioneira a um passado de erros, fracassos. Que eu me concentre no presente atual, nas oportunidades do presente atual. Que eu não esteja nessa reunião apenas fisicamente, mas, sobretudo, espiritualmente, estou aqui também, ajudando aqueles que me acompanham, espiritualmente falando. Que eu tenha a compreensão de que cada momento da minha vida é um momento único e que exige de mim atenção, que eu não seja negligente, indisciplinada, na compreensão dessas diversas oportunidades que surgem. Estamos aqui agora reunidos, não apenas para nos curar espiritualmente, mas auxiliar aqueles que nos acompanham espiritualmente falando. É o nosso papel trazer para este centro, trazer para a Federação Espírita Pernambucana as nossas companhias espirituais. O cristão se revela pelas suas obras. Faça-se a tua vontade na minha vida. De minhas imperfeições, eu vou trabalhar com a ajuda do mundo espiritual, orando diariamente para que desta fragilidade eu me transforme numa fortaleza espiritual. Brilhe vossa luz, nós estamos destinados à luz. Nós temos um potencial que está ainda subutilizado, mas nós podemos ser instrumentos da espiritualidade. E para nos tornarmos instrumentos da espiritualidade, eu tenho que estar em comunhão, em conexão com o meu guia espiritual. Então veja que, ao invés de pensamentos doentios, negativos, eu agora vou emitir bons pensamentos, elevando minha frequência vibracional, não mais me estagnando no medo, na tristeza, na angústia, na decepção. Mas agora pensando e mentalizando com fé e esperança uma vida futura, através da qual nós não venhamos a recapitular, reincidir os mesmos erros. Então, agora nós iremos fazer um exercício de paz. Meu Deus, me ajude a ser uma pessoa humilde de coração. Eu preciso de humildade para reconhecer meus limites e fragilidades morais e espirituais. Quando nós fazemos uma prece sincera, com humildade, essa prece nunca deixará de ter eco no mundo espiritual. Se diz que as preces das mães abrem as portas do céu. Antigo adágio, é verdade. Uma prece sincera, formulada, jamais deixará de ser ouvida. Porque os benfeitores espirituais irão receber essa prece, irão nos ajudar a suportar melhor as nossas dificuldades. Não necessariamente todos os nossos pedidos irão ser atendidos, mas eu posso fazer uma prece de agradecimento ou de louvor por tudo que tem acontecido na minha vida. Obrigada, Senhor, estou respirando.
Obrigada, Senhor, estou enxergando, ouvindo. Eu posso falar, gesticular e andar. Obrigada pelas bênçãos da minha própria vida. Então, isso é um hábito extremamente benfazejo. E quero dizer a vocês que todos nós somos filhos amados por Deus. Vocês são amados por Deus, nós somos amados por Deus, independentemente da nossa aparência. Que Deus os abençoe infinitamente. Que lhes ampare sempre. Que seus mentores espirituais possam amenizar as inúmeras dores que possam cada um carregar dentro de si, em perspectiva de uma vida futura. Muito obrigada à Federação Espírita de Pernambuco pelo convite que nos foi formulado na tarde de hoje. E queremos dizer que aqui nós fizemos o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, há mais de 30 anos atrás. E esse estudo sistematizado é fantástico. Muita paz, muito obrigada. Gente, nós gostaríamos de agradecer a nossa querida palestrante, Carla Júlia, pelo tema que nos trouxe hoje. Pedir e obtereis. Precisamos saber pedir, né? Como ela falou. E eu queria, antes de passar a nossa prece final, deixar com vocês alguns lembretes. Permaneçam sentados onde vocês estão para que seja aplicado o passo coletivo. Continue em conexão com os bons espíritos, com Jesus, com Deus. E após a prece final, aqui proferida, saiam com calma. Não precisa sair apressados. Aproveitem o banquete que está sendo oferecido para nós, de harmonia, de paz, de serenidade, de oportunidade de comunhão nossa com o Criador e com os bons espíritos. E aqueles que assim o desejarem, a nossa livraria está aberta, a Livraria Leon Denis está aberta para nos ofertar títulos que permitam a nossa continuidade nessa ligação com Deus. Então, nós gostaríamos de agradecer em nome da Federação Espírita mais uma vez. Obrigado, Carla. Muito obrigado. Tenha a oportunidade de retornar à nossa casa para nos abrilhantar novamente com palestras evangélicas doutrinárias. Gente, vamos orar? Vamos orar, né? Precisamos estar conectados com Deus. Precisamos orar de manhã, de tarde, de noite. Precisamos aprender a pedir e agradecer também. E agora é a hora da gente agradecer. Deus Pai Todo-Poderoso, Mestre amado Jesus, obrigado pela oportunidade que Tu nos concedeste, Senhor, de estarmos aqui, sentados, ouvindo a Tua palavra, recebendo conforto através da oração, aprendendo a pedir, mas também a louvar, a agradecer. Que possamos, Senhor, sabermos ser fortes e deixar que a fé que habita em nós resplandeça e frutifique. Porque a fé não pode ser implantada, imposta a nós, mas ela floresce de dentro para fora. E nós precisamos ter suporte nesses momentos, Senhor, para olharmos para o alto, enxergarmos e sentirmos a Ti, ouvirmos a palavra do nosso Mestre Jesus, mas também a fortaleza da doutrina espírita, que é um bálsamo moral. Permite-nos, Senhor, retornarmos aos nossos lares com o coração em paz e em harmonia. Que diante das dificuldades pelas quais passemos ou estejamos passando, não nos desesperemos, mas busquemos em Ti, Mestre, o exemplo que destes há mais de 2000 anos, sofrendo e não murmurando, não reclamando, não maldizendo. Precisamos, Senhor, seguir-te. Tu estás há 2000 anos de braços abertos, aguardando-nos, e nós só precisamos dar um passo em direção a Ti. E agora chegou o momento. Que possamos, Mestre, sermos luz e espraiarmos essa luz em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossas relações com os nossos amigos, por todos os locais por onde passemos. E te pedimos que abençoe a todos nós, a nossa cidade,
o nosso país e o nosso mundo que tanto precisa. Tantos governantes que perderam o bom senso e perderam o chão da fé, do exemplo, do amor e da caridade. Abençoa-nos, Mestre, e que saibamos, acima de tudo, buscar a Ti quando sentirmos que Tu estás distante de nós, porque nós nos afastamos de Ti. E se a dúvida persistir, diante da dificuldade, perguntemos o que Tu farias em nosso lugar, porque nós somos importantes para nós mesmos, nós somos importantes para aqueles que estão do nosso lado, e nós somos importantes para Deus, que é o nosso Pai misericordioso e bom. Abençoa, Senhor, a todos nós e que assim nos permita, Senhor, encerrar o trabalho evangélico doutrinário desta tarde, na certeza de que Tu estarás conosco e nós contigo. Que assim seja.